pois em mim mesma eu vi como é o inferno. Essa é uma frase do livro de hoje, A Paixão Segundo GH, da nossa querida Clarice Lispector. Eu demorei muito para ler Clarice. Esse é o primeiro livro e a minha primeira experiência de leitura com a autora e, consequentemente, o primeiro vídeo aqui no canal sobre Clarice. Eu tomei uma decisão bem consciente de demorar tanto para ler Clarice Lispector. Eu achava que eu precisava de uma bagagem de abstração maior do que eu tinha até hoje. Não uma bagagem apenas literária ou de acesso à literatura e nesse aspecto. Eu achava que eu precisava ter mais bagagem de vida, digamos assim, para poder interpretar suas obras de maneira mais profunda e conseguir abstrair de uma forma suficiente para entender muitas das camadas que a Clarice propõe nos seus livros. Eu acho que essa é uma característica muito marcante da autora. Então, autores, de forma geral, nós como leitores, a gente espera que eles dominem as palavras, a forma de contar uma história e como eles contam essa história, como eles formam uma frase, né? Então, eu acho que a gente espera isso de forma geral de autores porque eles trabalham com isso. Eles trabalham nessa junção de palavras e contando histórias pra gente. Mas, no caso da Clarice, eu julgo que ela vai muitas camadas além. Ela tem uma estratégia, por exemplo, de escrita. Já tinha impressão durante a minha leitura, mas ficou muito claro em uma entrevista que eu vi de uma professora que ela era antes psicóloga e hoje ela trabalha com literatura. Vou deixar aqui o link da entrevista no box de descrição. Mas ela fala o seguinte, a quebra de substantivo e adjetivo óbvio, o que geralmente a gente faz uma correlação na nossa mente. Então, por exemplo, se a gente pensa em alegria, a gente pensa em fácil. Se a gente pensa em tristeza, a gente pensa em difícil. Então, passar pela alegria é fácil, passar pela tristeza é difícil. E aqui ela faz o contrário. Então, ela vai correlacionar, por exemplo, a alegria com difícil e a tristeza com fácil. À medida que ela quebra essa expectativa no leitor, isso cria uma camada a mais de interpretação na sua obra e no que ela está falando. E eu acho que isso resume muito bem. A professora, ela expôs isso na sua entrevista e eu achei sensacional essa parte da correlação da escrita. Por quê? A Clarice é uma autora que ela escolhe muito bem as palavras e ela escolhe muito. Ela pensa muito para escolher suas palavras. Ela deixou isso muito claro nas entrevistas que ela deu, né? A última entrevista dela é da década de 70, 76 ou 77, foi a última entrevista, né, que a gente tem dela. E ela deixa isso muito claro, o cuidado que ela tem com a escolha dessas palavras, né, ela pensa muito sobre isso. A gente espera que autores, de forma geral, eles nos contem essa história, né, eles dominem muito bem as palavras e como eles vão fazer essa junção em frases e parágrafos e que vão gerar a história que eles estão nos contando. Mas no caso da Clarice é um degrau a mais. Ela debruça em cima das palavras e por mais que as frases dela não seja uma literalidade muito direta, de novo, a gente tem essas camadas interpretativas, ela escolheu aquilo. Então a gente, como leitor, a gente tem que estar apto a interpretar, a fazer a nossa interpretação. Os livros de Clarice, eles são muito abertos para o leitor, então você tem que colocar a sua carga também emocional e intelectual quando você vai ler um livro dela. Um exemplo que eu posso compartilhar sobre essas digressões é, por exemplo, a correlação que a Clarice faz por meio da sua personagem narradora aqui, a GH, sobre aspectos da própria vida e aspectos, detalhes da vida cotidiana. Então, no primeiro quadrante aqui, a gente está falando de aspectos da vida dela. Ela faz de novo, uma não linearidade entre a correlação e os pensamentos sobre aquilo, a reflexão sobre aquilo. Então, por exemplo, quando ela encontra a Barata no quarto que era de uma funcionária que trabalhava ali na casa dela, essa funcionária não trabalha mais na casa dela e ela entra nesse quarto onde a funcionária habitava. Primeira coisa que ela não reconhece aquele cômodo como parte do apartamento dela. A GH,
ela faz uma correlação entre estes itens, o quarto, o apartamento, com a própria vida. Então, ela se vê, ela se coloca como parte ou não daquele ambiente, mas não como um imóvel e eu como um ser vivo, eu GH como um ser vivo, e essa correlação não, ela se coloca como parte daquilo, sendo uma pessoa só, fazendo correlação na vida dela com aqueles itens ou não. Então, isso é um aspecto que a gente pode observar muito aqui na obra. Um outro exemplo é quando ela encontra uma barata nesse quarto que ela entrou, né? De forma inicial, ela vê aquele quarto vazio e ela faz essa correlação com a própria vida. Então, ela fala, eu sou vazia também. Então, ela se coloca ali como parte daquele quarto. E quando ela encontra essa barata, ela vai tecendo várias reflexões. Ela vai indo, né, no passado e no futuro, no passado e no futuro, pensando sobre isso da vida dela. E ela faz a seguinte reflexão, ela pensa, essa barata ela pode ter muitos filhos, mas eu tive um aborto. E aí ela faz, olha como ela vai na vida dela e no item que ela está olhando. E ela começa a comparar a vida dela, comparar ela como um ser, como parte de um todo também em relação à barata. Então é isso que a gente tem na obra inteira da Clarice, pelo menos aqui neste livro. Obviamente eu vou ler outras obras dela e também compartilhar mais reflexões sobre a leitura, mas falando especificamente sobre esse livro, é isso que a gente encontra aqui. Então esse tipo de pensamento mais amplo. Um outro exemplo também que a gente pode perceber, ainda nessa correlação de passado e futuro, é a avaliação da GH sobre ela viver no passado, ela viver no futuro e não no presente. Então isso também, ele vem de uma avaliação de uma micro coisa, que é a barata, uma coisa muito pequena em comparação ao universo inteiro. Então ela faz esse tipo de avaliação que, de novo, eu acho que exemplifica bem o que a gente encontra na obra de Clarice, né? Um outro aspecto muito importante de se verificar e que a gente encontra aqui nessa obra é essa correlação dos opostos. Eu separei alguns exemplos também aqui para vocês, para ficar mais claro o que eu quero dizer, mas basicamente o conceito, né, a ideia é a seguinte: eu uso de aspectos opostos para falar algo, para afirmar algo. Então, eu falo esse algo, eu uso um conceito oposto a isso, um pensamento oposto, uma palavra oposta, e eu volto para aquele algo primeiro como uma conclusão. Então, olha, você usando esses opostos para você fazer essa reflexão ficar mais profunda, para a experiência da GH aqui e todas essas reflexões sobre a vida dela, né, que se passam durante aquele dia inteiro, ficarem mais profundas. Então, eu separei uns exemplos aqui para vocês, né. Na página 30 e 31, ela vai falar o seguinte: uma vida inexistente me possuía toda e me ocupava como uma invenção. Eu era a imagem do que eu não era, e essa imagem do não ser me acumulava toda. Ou seja, ela usa a imagem do ser, não ser, para falar que ela era algo. Por não ser algo específico, ela era aquele algo que sobrava, né? Então ela acumulava um ser, partindo do ponto do que ela não era. É isso o tempo inteiro nesse livro aqui. Esses opostos que se complementam para formar uma ideia de que ela quer passar pra gente. Então você tem que ficar muito atento no que ela tá falando para ver que parte que a GH era ou não era, que parte que ela se identificava ou não, para ela compartilhar o que ela realmente era. Que basicamente é isso, a busca dela, a busca pela essência dela, pela matéria. Ela vai usar isso em relação à barata várias vezes. A matéria da barata, a minha matéria, a minha essência, o meu núcleo vindo à tona, o meu núcleo lá do meu âmago no interior vindo para o externo. Então perceba como ela também faz essa jogada aí da GH com a barata e toda essa parte muito profunda das reflexões dela mesma, da vida dela mesma, né? Como que ela tá se colocando em relação a todas essas reflexões que ela vem fazendo naquele período. E aí eu notei aqui também para compartilhar com vocês essa busca por individualidade. Então, quando você fala que você não é alguma coisa, tudo bem, essa parte do todo aqui você não é. Mas e o resto?
O resto você pode ser. Então é isso que você busca na sua individualidade. Sabendo que você não é, você vai saber quem você é. Isso é muito forte, essa ideia é muito forte aqui neste livro. Outro aspecto bastante linear dessa obra, que a gente pode perceber, é que ela sempre termina um parágrafo e o próximo começa da mesma forma. Então a gente tem essa correlação o tempo inteiro. A correlação de fatos, pensamentos e reflexões, ela se faz presente, mesmo que de uma forma que ela vai no passado e volta. Ela vai no passado e volta. Então isso a gente percebe até mesmo no fim e no começo de cada capítulo, que ela começa e termina da mesma forma, com exatamente a mesma frase, né? E ela também tem uma reflexão sobre envelhecer, porque ela fala o seguinte, né? Anotei aqui também para compartilhar com vocês. Que fizera eu de mim? E aí ela se faz essa pergunta, né? A pergunta era, o que matara eu? O que ela matou em si mesma? Então ela faz essa autoquestão, esse autoquestionamento, e ela busca a resposta aonde? Aspectos da infância dela, aspectos do envelhecimento dela, à medida que ela foi envelhecendo, o que foi acontecendo com ela. A decisão da não decisão, ou a não decisão da decisão. Então, não decidir, decidindo. Então, por exemplo, de novo, no exemplo que eu falei do aborto, ela comenta muito sobre isso. Sobre, eu não decidir ter filhos é uma decisão de não ter. Então, ela usa disso todo o tempo, né? Eu estou fornecendo muitos exemplos, porque para mim isso é o aspecto principal aqui deste livro, né? É a essência, de novo, a matéria do livro é essa. E por fim, uma reflexão que eu achei extraordinária que ela traz aqui é sobre a moralidade, a desumanização e trazendo lá para o começo do vídeo, inferno e Deus. Ela vai falar sobre salvação, ela vai falar sobre Deus, ela vai conversar com Deus em alguns aspectos de forma indireta ou direta. E ela vai falar sobre a desumanização, porque o que ela tá passando ali com aquela barata, mesmo que ela se vê no lugar daquela barata, é uma desumanização. Ela vai pensar sobre vergonha, ela vai pensar sobre asco. Não é só a gente sentindo asco e agonia de ler ali as cenas dela com a barata. Mas ela mesma deixa muito explícito isso. Ela fala, ela escreve. A gente consegue ler diretamente isso, não é só uma sensação, né? E isso pra mim também é o que faz dessa obra ser incrível, extraordinária. Recomendo muito. Se você ainda não leu, preste atenção nessas nuances da escrita da Clarice. Eu tenho aqui, inclusive, deixa eu pegar ali na prateleira, essa obra aqui, que é a biografia da Clarice, uma biografia bem longa, né? E eu não li ainda, eu coloquei aqui na lista de leitura para esse ano. Eu não tinha este livro como leitura para 2025, né? Na minha lista lá no vídeo de leituras para 2025 eu não tinha colocado este livro aqui, mas agora temos. Então, vou ler aqui a biografia da Clarice para compartilhar com vocês. Como eu falei, né? Ela tem algumas entrevistas aí disponíveis pra gente. É possível verificar a partir dessas entrevistas muito das opiniões dela como escritora. Eu acho isso também muito curioso de entender. Então, por exemplo, quando perguntam para ela se ela se vê como uma escritora profissional, ela fala que não, porque ela escreve quando ela quer. E ela escreve desde sempre. E ela, quando não tá escrevendo, ela tá morta. Não é que quando ela parar de escrever, ela morre. É que quando ela não escreve, ela já está morta em vida. E ela fala isso em entrevistas, achei muito poético e muito sincero da parte dela. Ela fala que ela escreve desde quando ela aprendeu a ler, então com 7 anos de idade ela já começa a escrever. E que ela é uma tímida audaciosa. Ela é tímida, mas ela pegava os seus escritos e levava até jornais e revistas ali da época para poder ter essas histórias publicadas em revistas e jornais. Eu acho isso muito legal também dela expor, conhecer um pouco mais a Clarice por ela mesma, ela contando aspectos da vida dela. Nessas entrevistas,
é muito curioso porque é algo que os amigos dela também comentam, que ela tinha pausas, né? Então ela falava, ela dava umas pausas e depois voltava. Então, nessas pausas, muitas vezes você não sabia se ela já tinha concluído o pensamento ou se ela ia complementar com alguma coisa, e muitas vezes ela só complementava. Aspectos aí de como era a autora. Eu volto em breve, então, com mais interpretações e compartilhar sobre a escrita da Clarice. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem uma indicação aí forte de livros da Clarice que você acha assim, você tem que ler esse livro, por favor, deixe nos comentários, super bem-vindo. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.